Olá, seja muito bem-vindo ao canal. É uma honra ter você aqui. Eu já quero te pedir no início do vídeo para você não esquecer. Você não tem noção quão importante é clicar aqui no gostei, clicar no sininho para ativar as notificações, inscrever-se nesse canal para que esse conteúdo seja tido como muito relevante pelo YouTube, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo. Hoje nós estamos aqui para aprender a função se erro. Essa função tem o objetivo de tratar situações em que uma outra função, uma outra fórmula, uma verificação, um cálculo retornem mensagens de erro. Beleza? E nós vamos ver aqui. Nós já temos aqui no centro do da nossa planilha a sintaxe do nosso se erro, uma função de apenas dois argumentos. O valor, que é aquele valor esperado, ou seja, aquela fórmula que a gente vai fazer, aquela verificação, aquele cálculo que a gente gostaria que trouxesse um resultado. E o segundo argumento é o valor em caso de erro. Então lembra um pouquinho a fórmula se, porque é uma situação condicional, mas condicionada à ocorrência ou não de um erro. Havendo um erro, nós dizemos como tratá-lo; não havendo, é executado aquilo que nós desejávamos, ok? Então, sem mais delongas, vamos para nossa primeira situação. E eu vou te convidar para vir aqui para baixo, para essa tabela primeiramente, e aqui nós temos uma situação hipotética, onde a gente tem uma quantidade de frutas para ser dividido por uma quantidade de pessoas. E aqui temos o resultado ainda em branco. Qual que é a situação aqui? Operador matemático simples, sem função, diretão. Como que é? Igual a quantidade de frutas dividido, então usando a barra, dividido pela quantidade de pessoas. B15 dividido por C15 nesse caso. Beleza, 5 frutas dividido para uma pessoa, a única pessoa fica com as 5 frutas. Como a gente já aprendeu, vou dar o meu Ctrl C, vou selecionar todo esse intervalo, vou clicar com o direito na seleção e vou dar um FX. Por que fazer isso? Para que aquela linha espessa que nós temos aqui em cima, abaixo da palavra resultado, ela não se duplique por toda a tabela. Por isso que eu cliquei dessa forma, mas eu poderia ter dado um duplo clique e arrastado a fórmula. Tá ok. Mas observe que quando eu fiz isso, foi adequando de forma relativa B16 dividido por C16, B17 dividido por C17, tudo certinho. O único problema é que eu tenho uma situação aqui em que o Marcos tem 5 frutas para dividir para 0 pessoas. Ele não tem com quem dividir essas frutas. E, matematicamente, é impossível dividir alguma quantidade por 0, né? E é esse o erro que aparece aqui. Observar que ele traz a fórmula ou função está sendo dividida por 0 ou por células vazias. Eu estou dividindo por 5 por 0, dá um erro, ou dividindo 5 por 0, dá um erro. O que a gente precisa fazer é tratar esse erro. Como que a gente faz isso? Bom, o resultado que aparece aqui é o resultado da divisão, nesse caso que nós selecionamos do B15 pelo C15. Então, essa verificação precisa acontecer depois que o erro acontece. Então, fórmulas como o se erro, fórmulas compostas, elas precisam abraçar a fórmula existente. Como assim, Ezequiel? Dessa forma, olha, eu preciso criar uma situação, então eu coloco o se erro para verificar se a minha fórmula vai dar erro. Qual que é, então, a fórmula? Exatamente o argumento valor. O argumento valor é aquilo que eu espero fazer. Eu espero conseguir dividir esse B15 por C15. Esse é o meu valor. Então, feita a fórmula, eu já tenho a condição de valor. Eu vou dar um ponto e vírgula para definir qual é a situação ou a resposta em caso de erro. Se B15 não dividir por C15, ou nesse caso for uma situação de 0, não quero que apareça a hashtag div/0. Não é isso que eu quero que apareça. Eu quero que apareça uma outra situação. Qual a situação que você quer que apareça? Eu vou definir que eu quero que apareça um tracinho. Como que aparece um tracinho? A gente aprendeu, um tracinho é um texto. Nesse caso, se é um texto,
aspas, tracinho, aspas, né, ou hífen, como você preferir, fecho parêntese. Esse parêntese que eu estou fechando é o fechamento do parêntese que eu abri após a palavra se erro. Então, eu tive no valor a fórmula que eu gostaria, né, o valor esperado. Se o valor esperado não acontece, uma situação para ele trazer um tracinho. Beleza, não mudou nada. Por que não mudou nada? Porque nesse caso, 5 dividido por 1 deu 5. Mas olha, duplo clique aqui, e olha aqui, aconteceu o que eu disse, né? Ele trouxe ali a borda espessa em todas as situações, né? Vamos dar um Ctrl Z aqui, vamos dar um Ctrl C, seleciona tudo, FX, né? Clique com direito, FX, e eu trago somente as fórmulas. Beleza, olha aqui, nessa situação, o que aconteceu? Aconteceu o erro, B19 por C9 dava um erro, 5 dividido por 0. E aconteceu o erro, ao invés daquele hashtag feio que estava ali, apareceu o tracinho que eu quis. Poderia ser qualquer coisa. Eu poderia escrever, por exemplo, deu erro, né? E olha, apareceria deu erro ali. Eu não quero, eu quero o tracinho. Beleza? Vamos para uma outra situação? Essa aqui é uma situação, olha, eu tenho uma lista de pessoas, e essas pessoas aqui eu tenho sexo, data de nascimento e idade. Eu quero trazer a idade dessa pessoa aqui. Então vamos escrever aqui João. Beleza. Eu quero que apareça aqui a idade do João. Então, como é que a gente faz isso? A gente aprendeu, tem um vídeo no card que vai aparecer aqui em cima nessa planilha, falando sobre como fazer PROC-V. Se você ainda não viu, você precisa ver esse vídeo, porque PROC-V é vida, gente. É muito importante. Ok. Selecionando o meu PROC-V, eu vou procurar quem? O João, onde? Nessa tabela, e eu vou selecionar só a tabela que eu quero, e eu quero trazer a idade, então preciso selecionar até lá a coluna D, que é onde tem idade. Beleza, essa é a matriz da tabela. Se eu quero trazer idade, vamos lá, uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas, número índice, número 4, que é onde vai aparecer a idade do João. Eu quero uma correspondência exata ou uma correspondência aproximada. 99,9% das vezes exata. Nesse caso, eu quero exata. Eu quero uma palavra nada parecida com o João. Eu quero exatamente o João. Então, 0. Ou você poderia escrever falso. Beleza? Fecho o parêntese. Pronto. 37. Mas suponha que eu vá escrever o nome da pessoa que eu quero procurar e eu digite ali João. Quando eu dou Enter, o que vai acontecer? Vai aparecer hashtag ND. Hashtag ND não disponível. Não existe João na minha tabela, por isso que ele está dando erro. O que eu quero fazer é que, se não existir o João, ele apareça para mim, sei lá, alguma informação, mas não esse nome feio com uma informação de erro. Então, o que a gente vai fazer? Fazer um tratamento desse erro. Como é que a gente faz? Vamos abraçar então o nosso PROC-V? Vamos lá. Eu coloco o nosso se erro antes, porque não pode ser depois, porque primeiro vai verificar. Se der erro, aí sim eu trago uma resposta do erro. O meu valor é o PROC-V. Mas caso esse PROC-V não seja possível, ou seja, retorne algum erro, qual que eu quero? Eu quero trazer uma resposta. E eu, nesse caso, quero que apareça nome não encontrado. Vamos lá? Nome não encontrado, né? Beleza. Fecho aspas, fecho parêntese. Que vai acontecer aqui, ó? Dou Enter, vai aparecer nome não encontrado. Vamos centralizar para ficar bonitinho, beleza? Ok. Escrevi Alfredo. O Alfredo tem 42 anos, beleza? Mas se eu escrevo Alfred, nome não encontrado, porque não existe Alfred aqui, ok? Então, o se erro é para fazer exatamente essa verificação. Vamos para mais uma situação e a gente finaliza. Chegamos aqui na nossa tabela se erro mais PROC-V. Nós temos uma situação de PROC-V novamente. E o que eu quero fazer? Eu tenho aqui duas planilhas de produtos, só que uma de legumes e a outra de verduras. Eu quero trazer o valor delas. Mas como que eu vou fazer a verificação? O meu PROC-V não consegue fazer
procurar nas duas tabelas ao mesmo tempo. Beleza, vamos fazer uma verificação da seguinte forma. Nós vamos escrever aqui, por exemplo, alho. Beleza. Vou escrever alho aqui, vou centralizar ele. Beleza. Aqui também vou deixar centralizado. E qual o valor do alho, gente? R$16. Então eu quero que apareça aqui R$16. Como que a gente faria para isso, né? Faríamos proc-v. Vamos procurar quem? O alho. Onde que eu vou procurar o alho? Vou procurar aqui, ó. Vou procurar toda a coluna, tá? Da coluna B. Ah, beleza, tem alho na coluna B, mas eu quero o valor. Então eu preciso ir até a coluna C, pelo menos, né? Selecionando. E aí, beleza, essa é a minha matriz. E eu quero trazer o valor da coluna 2, porque a coluna B era 1, a coluna C é 2. E ali é que está o valor. Falso ou zero, para poder trazer exatamente alho e nada parecido com alho. Pronto, R$16. Muito bem. O problema aqui é que se eu escrever, né, aspargo, o que vai acontecer quando eu escrevo aspargo? Não disponível. Por quê? Aspargo não está aqui, ele está do lado de cá. Eu poderia selecionar do B até o F? Não, porque restrição do PROC-V, né? Primeira coluna do PROC-V precisa conter o nome procurado e aspargo não está lá, está aqui na coluna E. Então, como que eu posso fazer? O que eu posso fazer é o seguinte, é criar um se erro aqui, beleza. Se der erro, o que eu vou fazer, gente? Se der erro, eu tenho um PROC-V que busca nessa tabela. Se eu digitar um nome que está nessa de cá, vai dar erro. O que eu vou fazer? Então, ao invés de aparecer o erro, eu quero que ele faça um PROC-V do lado de cá. Então, é criar outro PROC-V dentro da função. É uma outra possibilidade. No caso de erro, eu posso informar um texto, mas também posso pedir que ele faça uma nova função, que pode ser até diferente. Nesse caso, eu quero PROC-V, porém, buscando em outro lugar. Eu quero buscar de H até, ou de E até F, perdão, a coluna 2, porque a coluna 2 é exatamente a coluna de valor, que é o que eu quero, né? Um valor exato, então tem que ser falso ou zero. Beleza, fecho o meu parêntese. Encerrou aqui? Não, porque esse parêntese que eu fechei é o fechamento do parêntese que eu abri após PROC-V. Só que tem um parêntese aberto aqui, ó, depois do se erro. Então eu preciso fechar mais um parêntese. Veja que piscou até aqui no se erro e ele também tem a mesma cor do parêntese do se erro. Beleza, agora sim eu tenho um valor, né? Olha, o valor, qual que é o valor? É o meu próprio PROC-V. Mas se esse PROC-V que busca nas colunas B e C der erro, o que eu quero? Ele faz um novo PROC-V buscando na coluna E e F. E agora sim, observe que aspargo agora R$4. Se eu escrevo, por exemplo, Berdana, nem sei o que é Berdana, ele vai trazer R$3. Olha, a Berdana, R$3. Mas se eu escrever, por exemplo, alface, o que ele internamente fez? Procurou aqui, deu erro. Mas ele vai procurar então do lado de cá e a alface custa R$2 e é o valor que ele traz aqui. Bom, eu espero que você tenha entendido esse erro. Se você não entendeu, volta o vídeo, vê novamente e com certeza você vai aprender. Deixe seus comentários aqui para eu ter um feedback e saber que você está aprendendo. Vou procurar responder a todos que fizerem contato. Até o próximo vídeo. O meu muito obrigado. Um grande abraço.